Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia, este espaço que diariamente, nas tardes da RTP2, leva até si os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Que a juventude tome nas mãos os destinos das suas vidas. É o desejo de quem luta contra a precariedade dos jovens trabalhadores. No último fim de semana, a Juventude Operária Católica juntou-se na organização do piquenique contra a precariedade, que juntou no Parque Eduardo VII, em Lisboa, centenas de jovens que pedem melhores condições de trabalho. Só do ponto de vista contratual, mas também de outro ponto de vista. 4 associações muito diferentes e com objetivos muito claros uniram-se pela mesma causa, a dignidade dos jovens trabalhadores. Juventude Operária Católica, Interjovem, Movimento 12 de Março e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Estiveram no Parque Eduardo VII, em Lisboa, pondo em comum dúvidas, ansiedades e estratégias. Para todos, uma coisa é certa, os jovens dão aqui um sinal claro da sua vontade e capacidade de participação. Este é o objetivo, de uma forma também descontraída, de convívio, de mostrar que estamos atentos, que não estamos dispostos a acolher tudo aquilo que nos querem fazer receber, que estamos atentos e que estamos dispostos a lutar porque é possível algo diferente, é possível um modelo diferente, é possível uma sociedade mais justa. Em Portugal existem milhares de trabalhadores, não apenas jovens, em condições de precariedade, uma situação que fragiliza a economia do país e impede os jovens de planearem o seu futuro. São contratos de trabalho que não existem, são os recibos verdes, são os salários abaixo daquilo que seria justo, das próprias tabelas, são os direitos a férias, os próprios direitos a férias que estão na lei e que não estão a ser cumpridos. Ainda há pouco, num caso, um jovem dizia que na sua empresa só podem tirar entre 17 a 19 dias de férias, quando a lei prevê pelo menos um mínimo de 20. E todas estas situações que impedem os jovens de iniciarem a sua vida, de se desenvolverem com dignidade, de adquirirem a sua autonomia, a sua emancipação. A Juventude Operária Católica, que esteve na organização deste piquenique, vê nestas iniciativas uma oportunidade de contacto direto com os jovens e uma mostra da importância do trabalho associativo. Seria para nós, como movimento, uma oportunidade de conseguir chegar aos jovens que de outra forma não chegaríamos. Então estamos cá hoje também com esse objetivo de lutar pela causa, mas também de tentar fazer passar a nossa mensagem, e tivemos a oportunidade de o fazer na tertúlia, que desenvolvemos da parte da manhã, sobre a dignidade dos jovens, em que reunimos ainda um grupo bastante bom e que debatemos precisamente isso, em que situações é que estão a colocar os jovens com a sua dignidade em causa e que pistas de ação é que teremos para o futuro. Temos que trabalhar ainda para uma maior sensibilidade, para uma maior mobilização, mas de facto ela existe e estamos bastante contentes por ter reunido cá este grupo todo e por estarmos em debate. Não é só uma manifestação, é mais do que uma manifestação. É estarmos em debate, estarmos em conjunto a perceber quais podem ser as nossas pistas de ação. Não passaremos ao lado da história, lê-se no comunicado final, em forma de carta aberta, que as 4 associações divulgaram no fim do piquenique. Um compromisso dos jovens que vai além da reivindicação, afirmando-se dispostos a assumir nas mãos o presente e o futuro. A celebração dos 30 anos do MAC, Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças, vai contar com a publicação de um livro sobre a sua história. A obra será o resultado de um estudo que está a ser feito em parceria com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Para vocês Esta é a 13ª Assembleia Nacional do MAC, um movimento que não é apenas feito para as crianças, mas é também feito por crianças, onde elas assumem o protagonismo e as responsabilidades da dinâmica do próprio movimento. Agora, neste momento, sou delegado do grupo. Vim hoje aqui à reunião para poder votar, então ajudo os meus colegas, organizo mais ou menos o grupo. Gostei muito. Fiquei a saber mais, pude dar as minhas opiniões e mais nada. Neste procedimento sou delegado regional, nacional e internacional.
Em agosto vou ir à Suíça representar Portugal com mais 2 colegas minhas. A 13ª Assembleia Nacional do Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças contava com 2 convidados do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Vinham dar conta da evolução de um estudo encomendado pelos responsáveis do MAC, que pretende contar a história do movimento que surgiu no final dos anos 70. O MAC é um movimento que surge já na fase em que a Ação Católica, enquanto tal, como corpo orgânico, se tinha desagregado. E surge de iniciativa de algumas vontades em Portugal e da relação com o movimento internacional que sempre existiu, continua a existir, de apoio, de apostolado de jovens e crianças. Ele tem, os primeiros contactos começaram nos anos 70, em 78, ele estrutura-se a partir de 82, 83, e vem até aos dias de hoje portanto estão a celebrar os 30 anos em Portugal. O objetivo é fazer um livro que dê a conhecer a história do movimento. Um livro que poderá ser também um documento importante para a sociedade, para quem estiver interessado, como é lógico, para os estudiosos, para nós próprios também, para conhecermos melhor a nossa história. Como tudo começou, quem passou pelo movimento e de que forma ele marcou a vida daqueles que por aqui passaram. Um trabalho que implica a recolha de testemunhos. Nós gostávamos de incluir testemunhos e de perceber o que é que acontece aos jovens, às crianças e aos jovens que, tendo estado aqui durante o período de 2, 3, 4, 5, 6 anos, não enveredaram por eles próprios se tornar acompanhantes e, portanto, manter-se dentro da estrutura do MAC, mas seguiram a sua vida. Qual foi o impacto que o MAC teve na vida deles? Sobretudo porque o MAC trabalha desde o início em meios socialmente mais difíceis. Para os historiadores do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, este tipo de movimentos tem 2 áreas onde a sua contribuição pode ser importante. Por um lado, a sociabilidade, por outro, o sentido de memória. Não começou connosco, que é uma história para trás, por pequena que seja, neste caso este movimento de 30 anos, ou por maior que seja, como seja, por exemplo, a história do nosso país. E que isso, há riquezas que é preciso conhecer, porque isso dá força para podermos, sobretudo em momentos de maior dificuldade ou dita crise, não é? Como é a adolescência, ou como pode ser a crise de um país, nós podermos voltar para a história e a partir dela encontrar referenciais que nos ajudem a pensar de maneira diferente o futuro e com esperança. A 13ª Assembleia Nacional do Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças definiu o programa até 2014 e elegeu nova coordenação. O programa de atividades prevê a realização em 2012 de um Encontro Nacional de Crianças e Adolescentes e em 2013 a realização do primeiro acampamento nacional. A Igreja Católica celebrou no passado domingo o Dia do Mar, uma ocasião na qual o Vaticano lançou um alerta para as situações desumanas enfrentadas pelos marinheiros. Também entre nós, o apostolado do mar procura ser uma presença de Igreja junto de todos os que buscam no oceano o sustento para as suas vidas. A Igreja Católica assinalou este domingo o Dia do Mar. A ocasião serviu para o Vaticano lançar um alerta para as situações desumanas enfrentadas pelos marinheiros. Numa mensagem alusiva a esta comemoração, o Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes pede que todos os países adotem a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, respeitante a atividade laboral no meio marítimo. Sem a ratificação deste documento, tudo não passa de um valor teórico, mesmo sendo um dos resultados mais importantes de toda a história dos direitos dos marinheiros, sublinha o documento. Nele se recorda os cerca de 1,5 milhões de marítimos de mais de 100 nacionalidades que na sua atividade laboral transportam 90% do comércio mundial. Esta foi também uma das preocupações manifestadas por Bento XVI, que neste dia, momentos antes da oração do Ângelus, lembrava o drama dos que enfrentam o sequestro.
Ocorre hoje o Domingo do Mar, ou seja, uma jornada do Apostolado do Mar. Dirijo o meu pensamento aos capelães e voluntários que se dedicam ao acompanhamento espiritual dos marítimos, dos pescadores e das suas famílias. Asseguro também a minha oração para com os marítimos que se encontram sequestrados pelos atos de pirataria. Faço votos para que sejam tratados com respeito e humanidade e rezo pelos seus familiares, para que sejam fortes na fé e não percam a esperança de se reunir aos seus entes queridos. O Domingo do Mar é uma ocasião especial para as comunidades cristãs e a sociedade em geral tomar conhecimento de quanto é indispensável o serviço que prestam os marinheiros e conhecer a pastoral que os capelães e os voluntários do Apostolado do Mar desenvolvem em numerosos portos do mundo. Entre nós, o diretor nacional Padre Silvio Couto salientou a importância e a responsabilidade do Apostolado do Mar em viver a esperança por entre sinais de desespero e de desânimo, em manifestar, através da obra da Igreja, a unidade entre todos e crescermos na confiança uns para os outros. Portugal registra um fluxo de imigração semelhante ao verificado nos anos 60 e 70. Hoje são mais os que saem do país do que aqueles que nos procuram. A referência é feita pelo responsável da Obra Católica Portuguesa de Migrações, que reuniu em Albergaria para um maior conhecimento sobre a realidade religiosa existente no país, em particular na identificação de igrejas católicas de rito oriental e as igrejas ortodoxas. O presente e o futuro das migrações esteve em análise no encontro que congregou os secretariados diocesanos que se ocupam deste trabalho de auxílio pastoral e humano. Na Casa Diocesana, em Albergaria à Velha, refletiram sobre uma realidade que, em época de crise, apresenta novos contornos. Com a situação de crise económica global e particularmente na Europa e em Portugal, as migrações mudaram muito, digamos assim. A imigração para Portugal praticamente estagnou. Nós temos muitos imigrantes a deixar o país, a abandonar, mas muitas comunidades ficaram estáveis, particularmente a comunidade ucraniana, brasileiros, também existe uma comunidade estável, etc. E por isso nós temos que continuar a dar uma resposta e um acompanhamento a estas pessoas que, apesar das dificuldades, decidiram ficar em Portugal. E também temos a preocupação com a grande vaga de imigração que está a acontecer no nosso país, apesar de não termos dados estatísticos corretos, porque não existem meios nas instituições para ver o número de pessoas, mas calculamos que são muitas dezenas de milhares que saem por ano e, de facto, os estudiosos dizem-nos que estamos já perante uma vaga de imigração que é comparável à vaga de imigração dos anos 60, 70. Mas este é um fluxo de imigração com características algo diferentes. Notamos que nos países da Europa vão surgindo muitos jovens, muita gente nova, com formação superior, com formação técnica e, de facto, no futuro esta gente vai fazer falta a Portugal. Esta é uma verdade. E depois temos de tomar consciência que é algo que é completamente diferente da imigração do passado. Que a maioria das pessoas que hoje imigram, esses jovens, imigram para construir vida, para se fixarem lá. O mundo tornou-se uma aldeia global, fronteiras abertas, portanto as pessoas deslocam-se com muita facilidade de um lado ao outro. Portanto, as pessoas quando vão para construir a vida lá. Por isso, quando nós falamos nestes que estão a sair, é mesmo uma perda, e costumo dizer que é uma perda definitiva. Não é alguém que vai para fora trabalhar para depois regressar, mas no geral será gente que irá para fora e que construirá a sua vida no estrangeiro e, portanto, já não voltará para Portugal. Isto significa que as comunidades católicas portuguesas necessitam também reforçar os seus sacerdotes. Porém, a escassez de clero torna a tarefa complicada. Perante a situação, Dom António Vitalino sugere novas práticas pastorais mais inovadoras e menos dependentes dos sacramentos e das práticas religiosas. Mas muito mais no testemunho e do Evangelho, na evangelização, confrontando com as novas culturas em que eles se encontram. Portanto, há aqui um trabalho muito importante para a missão da Igreja, uma nova evangelização a fazer também deste mundo dos imigrantes. Este encontro dos responsáveis diocesanos das migrações
Reivindica também uma maior atenção e colaboração com os católicos de outros ritos, em ordem à comunhão e promoção da interculturalidade, assim como a partilha das diversas experiências espirituais das nossas comunidades. Estamos aqui em Portugal a falar com a Igreja porque queremos partilhar esta vossa experiência com os imigrantes para sabermos como podemos ajudar os nossos que se encontram fora do país e também aqui em Portugal. São atualmente 50 a 70 mil os ucranianos e com a colaboração dos católicos portugueses queremos dar-lhes um apoio espiritual e sacerdotes que ajudem estes homens e mulheres que se encontram fora do seu país. Nesta linha, os responsáveis pelos secretariados diocesanos de migrações sugerem às capelanias que promovam relações de proximidade e de participação nas comunidades de acolhimento como meio de evitar a criação de guetos, onde os católicos, com ritos próprios diferentes dos nossos, podem ser identificados de forma errada com outras igrejas não católicas. A Praça da República em Beja foi o palco para o último concerto do 7º Festival Terras Sem Sombra, promovido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Este festival ganhou já o estatuto internacional, sendo atualmente o principal festival de música sacra no país. Um festival de música que promove também a defesa do património ambiental. Foram 4 meses de concertos levando a música clássica pelo Baixo Alentejo. O Festival Terras Sem Sombra desvenda os mistérios do património cultural alentejano, aqui no seu último concerto da 7ª edição. A verdade é que foi o coroamento de todo um ciclo que correu muitíssimo bem. Houve uma enorme adesão da parte da população, não só da cidade de Beja, mas eu diria da região, e também muitos visitantes que vieram de fora. Isto, enfim, transbordou até para fora daquilo que nós tínhamos pensado de início, portanto ultrapassámos claramente essa escala. Por outro lado, sentimos uma coisa muito interessante que é, há espaço para um festival com estas características, ou seja, a região aguenta bem, os seus monumentos, as suas praças, a sua estrutura humana, digamos, gera aqui um conjunto de mecanismos que estão muito adequados a eventos deste tipo. O festival teve início no mês de março e passou por Santiago do Cacém, Almodóvar, Castro Verde, Vila de Frades e Grândola, sempre levando o que de melhor se faz na música sacra. Neste último concerto estiveram presentes a Banda Sinfónica da GNR, o Coro Infantil do Instituto Gregoriano de Lisboa e o tenor Carlos Guilherme. A conduzir o maestro Marcello Pani, que já pisou os mais destacados teatros líricos internacionais. Paulo Pinamonte, diretor artístico do festival, e a partir de outubro, diretor do Teatro Nacional da Zarzuela, em Madrid, mostrou-se satisfeito com esta 7ª edição. Eu estou com grande satisfação por um projeto ambicioso que alcançou os seus resultados. Digamos que a resposta do público foi além do que eu podia prever. Isto me dá uma grande felicidade e uma grande emoção. É um festival que se pode realizar graças ao empenho da Diocese, ao Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, naturalmente, mas também ao empenho das câmaras desta terra magnífica do Baixo Alentejo, as várias câmaras que participaram neste projeto, que acaba aqui nesta noite magnífica na Praça da República de Beja. Peregrinação interior, momentos de espiritualidade na música ocidental. Com este tema, o festival abriu as portas para uma outra forma de olhar o património cultural, religioso, arquitetónico, mas também ambiental. A salvaguarda da biodiversidade alentejana, uma proposta que a organização fez aos seus convidados e que foi bem aceite. Há que pensar hoje o que é que o festival, o que é que a música
o que é que o próprio Departamento do Património podem fazer por causas que são socialmente muito relevantes. E sem dúvida, se há neste momento uma causa que nos deve mobilizar a todos, é a salvaguarda do planeta e particularmente aqui na nossa região, que é muito rica do ponto de vista do património natural, a defesa da biodiversidade. Os artistas foram convidados a pôr as mãos na defesa do ambiente. Foi assim na manhã seguinte em todos os concertos durante os 4 meses em que decorreu o festival. Esta última ação aconteceu na micro-reserva dos Cumiais, em Bringel, a poucos quilómetros de Beja. Aqui todos puderam dar o seu contributo para a limpeza de um espaço onde estão preservadas algumas espécies únicas da fauna e flora. C'è un volontariato per proteggere la musica. É um voluntariado para proteger a música. Todas as pessoas entusiastas na proteção da música clássica e também os compositores de hoje, como eu, por exemplo. É muito importante. É muito importante porque a música clássica é um género em vias de extinção, como é a fauna e a flora, e deve ser protegida também. Há aqui uma relação estreita entre as duas partes, proteger a música e a natureza. Proteggere a música e proteggere a natura. Nada melhor que a natureza para nos sentirmos bem. Além disso, a natureza está na música também. Quem sabe se o nosso compositor, o Marcello Panni, não vai daqui influenciado e vai compor qualquer coisa chamada como poema sinfónico Laquercus ou coisa assim no género. A 7ª edição do Festival Terras Sem Sombras chega assim ao fim, pondo em comum o património cultural, arquitetónico e ambiental no elogio da beleza. E é tudo por hoje. Pode acompanhar-nos na internet em agência.eclesia.pt. Esse é também o portal onde encontra toda a atualidade relativa à Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde e, se for esse o caso, também umas boas férias.